Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo para trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu quero abrir as Sagradas Escrituras nesse Dia dos Pais, e fazer uma homenagem para todos os pais. E quero parabenizar já de antemão, aos pais, que hoje é o Dia dos Pais, que Deus esteja abençoando, operando de uma forma abundante e transbordante, amém? Eu quero abrir a Sagrada Escritura aqui no Salmo 51, amém? Já está conosco na live a nossa diaconisa Darcila, que Deus esteja abençoando, operando sobre a vida da amada irmã, em nome de Jesus, amém? Diz o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei mais puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aleluias. Glórias a Deus. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque o Senhor não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. O Senhor, aleluia, não te deleita em holocausto, aleluia, o sacrifício para Deus são, aleluia, espíritos quebrantados, e um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Abençoa, Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos em teu altar. Amém? Palavra do Senhor, palavra abençoada. Então, amados irmãos, como hoje é o Dia dos Pais, dia que nós comemoramos, e homenageamos os pais, todos os pais do mundo inteiro, do Brasil, Então, eu até procurei uma mensagem que o qualificasse, mas você pode buscar assim, mais ou menos 5.000 mensagens, uma continha básica aí. Nenhuma mensagem é igual a que você tem em relação ao seu pai, em relação ao que você passou na tua vida com o teu pai. E eu procurei algumas mensagens que dizia, Pai, o Senhor é o melhor pai do mundo, Pai, o Senhor
é isso, o Senhor é aquilo. E na realidade, amados irmãos, todas as situações da vida, cada um tem uma experiência com seu pai, cada um teve uma vivência, e nem sempre foram as melhores convivências que nós tivemos com os nossos pais. A criação de um filho para com o pai muito se dá da criação também que ele teve. E aí as situações, elas não são muitas vezes das melhores, e também nem tudo aquilo que o filho quer o pai pode dar. Por que eu estou falando isso, amados irmãos? Eu particularmente eu amo meu pai, eu gosto muito do meu pai, e tudo que eu puder eu farei por ele, porque Deus, ele veio e Deus quebrantou o meu coração. Deus fez mudou a minha mente, mudou o meu coração. Deus transformou, porque na minha infância, no que eu me lembro, eu era a ovelha negra da família. Era como se eu fosse muito perseguido dentro da minha casa. Eu lembro que na minha casa não tinha televisão na época, né? E quando os meus irmãos saíam para ver televisão na casa dos outros, eles voltavam, ficava tudo bem. Mas quando eu saía junto com eles e voltava, cada um de nós tomava um couro, apanhava. Situações assim de surras, né? De ficar os vergões no corpo, entendeu? Então, nesse lado de falar assim, o menino mimoso, abracinho, beijinho, presentinho, não, nunca teve isso não. O negócio foi arrochado mesmo, o negócio foi feio. Não foi uma coisa assim que falar, não, paizinho, dar beijinho, abracinho, nunca teve isso não. Nunca teve isso não, foi uma coisa assim meia mesmo, lá vai bambu, né? Então a situação não foi fácil, mas o que eu posso passar do que eu recebi do meu pai, ensinamentos de caráter, ensinamento de honestidade, ensinamento de ser homem, ensinamento de trabalhar, ensinamento de estar sendo verdadeiramente compromissado aí com relação a tudo que se diz responsabilidade. Isso eu tive. Então nós podemos imaginar a situação do livro que nós acabamos de ler, do Salmo 51. Davi, ele coloca-se diante de Deus em arrependimento, porque ele também não foi o melhor pai do mundo, né? A situação de Davi, o pecado de Davi trouxe consequência para dentro da sua casa. E muitas vezes nós, quando temos que prestar uma homenagem, fazer alguma coisa, a gente pintamos um mundo muito colorido em relação a tudo que acontece, mas não é sempre assim. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos bom ânimo, porque nós vencemos o mundo. Conforme o Senhor venceu, nós também iremos vencer. Está indo conosco na live, né, nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando, operando de uma forma abundante na vida da amada irmã. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, eu lembro que também as minhas irmãs também não tiveram vida fácil, né? Também. Mas nós precisamos entender que em tudo nós somos mais que vencedores, porque uma das coisas que eu tenho assim na minha vida, responsabilidade com a minha família, e eu muitas vezes assim, cheio de dores de coluna, eu saía para trabalhar, para trazer o pão para dentro de casa. Muitas vezes dias, né, que eu dobrava, trabalhava à noite e dia
para trazer o sustento. Então, situações dessa natureza que nos torna verdadeiramente compromissados com responsabilidades que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isso quer dizer ser pai, né? Está aí conosco também, né? Eliane, né? Francelino, que Deus esteja abençoando a amada irmã nessa manhã em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, experiências de pais, né? Se a gente for contar a vida mesmo de Davi, a gente vê que os filhos, né? Morreram 4 filhos de Davi por causa do seu pecado. Não que eu esteja colocando sobre ele todo esse peso, porque Deus o perdoou, mas situações que na nossa vida nós precisamos estar forjando o nosso caráter, com o caráter de Deus, porque o melhor pai do mundo é o nosso Deus. Ele cuida de cada um de nós, ele faz resplandecer a sua glória sobre cada um de nós. Então, experiências das mais diversas, né? Nós podemos aí estar expressando e falando. Eu sei que cada um e cada uma pessoa tem uma experiência, né? Com o pai, tem uma experiência com a mãe e assim por diante, mas principalmente com os pais, né? Eu já vi contar muitas histórias a respeito de pais. Então, conforme eu estava falando, as irmãs chegando aí agora, muitas das experiências que nós tivemos com os nossos pais não foram das melhores possíveis. E quando chega o Dia dos Pais, a gente tende, né, conforme tem aí nas mensagens do Google, né, nas mensagens que tem por aí, é como se fosse o pai cuidando de um filho mimoso. E não, mas não é bem assim. E falei aí também que eu fui criado com muita dureza, né? Mas Deus, ele mudou tudo dentro de mim. Estive aí expressando também que eu amo meu pai, sempre telefono para o meu pai, falo com meu pai, sempre que eu posso visito. Então não há dentro de mim nenhuma mágoa do meu pai, e sim gratidão, né? Porque quando um pai, ele, por mais rude que ele seja, por mais firme que ele seja, até mesmo por mais carrasco que ele seja, ele está pensando no melhor para o filho. Eu nunca colocarei na minha mente, na minha cabeça, que o pai quer destruir, quer matar o filho. Não. Eu creio que o pai, ele quer dar o melhor. O pai quer tirar o filho do caminho mau, o pai quer inculcar na cabeça do filho para que o filho, ele venha ser verdadeiramente um homem de responsabilidade, um homem de coragem, um homem de caráter. É isso que eu vejo na vida quando um pai, ele disciplina e o pai corrige o seu filho. É isso que eu vejo. E também em relação às filhas também. Mas eu, como pai, eu posso expressar para os amados irmãos, para as amadas irmãs, que não fui tão firme também conforme meu pai foi comigo. A educação que eu recebi do meu pai foi muito melhor do que a educação que eu dei para os meus filhos. Eu dei uma excelente educação, mas o meu pai, ele conseguiu imprimir dentro de mim tudo aquilo que ele quis, que ele forjou. E tudo que hoje em dia, não sei se é a mesma coisa com vocês, mas o que talvez a gente tenta fazer com nossos filhos, a gente não consegue conforme os nossos pais fizeram conosco. A educação que nós tivemos foi uma educação muito diferente. Eu lembro que se um garoto, conforme diz aí em Carandaí, em Minas Gerais, se um garoto fizesse mal a uma menina, né, nisso no caso de
relacionar sexualmente, ele era obrigado a casar no meu tempo. Se não casasse, o pai até tirava a vida daquele que fizesse mal à sua filha. A situação era difícil, os meninos não mexiam com as meninas se não quisesse mesmo algo sério. Então, as situações de um tempo que eu era jovem para os tempos de hoje mudaram muito, né? Então isso a gente vê o mundo mudando, mas não mudando, segundo o meu ver, para melhor. Eu acho que o mundo tem mudado para pior, porque quando nós olhamos para essa constatação, a gente vê que a sã doutrina ela tem ficado de lado. E a palavra do Senhor diz em João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então esta é a palavra que nós devemos exprimir, colocar dentro da nossa casa. Eu lembro, como marinheiro de primeira viagem, como pai, né? O meu primeiro filho, nós tivemos aí um trabalho muito grande com ele, quando ele era ainda criança. E nós tínhamos um casal que era amigo nosso da igreja, e eles levaram o nosso filho. A gente ia na igreja de manhã e à noite também, e eles levaram o nosso filho para almoçar na parte da manhã, e eu e minha esposa viemos para casa e íamos pegar ele à noite com o casal. Eu estava mais ou menos com uns 8, 9 anos. E nisso, quando nós o pegamos, ele estava passando mal com algo que ele comeu que não fez bem. Poderia ser uma comida estragada, uma comida que o restaurante deixou lá, e alguma coisa dessa natureza. Ele estava vomitando algo preto conforme fosse um pó de café. E ele ficou internado durante 3 meses. E durante esses 3 meses, amados irmãos, foi luta. Minha esposa com ele no hospital, e a situação foi se agravando. A gente viu a hora de quase perder o nosso filho. Eu lembro também que a igreja a qual nós estávamos era Nova Vida, nos ajudou muito, né? O pastor Maurício, né? Que era o nosso pastor na época, ele ajudou, pagou as dependências hospitalares. Foi assim, uma coisa assim de Deus mesmo. E depois desses 3 meses, o hospital falou assim: não tem mais nada o que fazer por ele. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. E antes da gente mandar ele para o hospital, ele vomitava, deitava na cama, ele vomitava os lençóis todos, as coxas todas, e aquilo, a gente já não tinha mais roupa de cama para dormir. A situação ficou difícil, e quando ele voltou do hospital, depois desses 3 meses, aconteceu a mesma coisa. Ele estava a mesma coisa, que ele tinha ido para o hospital. E nisso eu precisava dormir. Eu lembro que era um domingo, eu estava passando Fantástico, a minha esposa estava vendo Fantástico, e eu cansado, eu estava ali já dormindo, e naquela madorna, como diz o pessoal em Minas, dormindo aqui, dormindo dali. De repente, eu querendo dormir, um menino chorando e um menino vomitando, e a minha esposa bateu no meu ombro, me sacudindo: me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu lembro que eu levantei, mas aquela fúria, entendeu? Fúria santa, não é de estourar com ela não, mas aquilo, eu peguei um menino no colo, eu levantei ele e eu apresentei ao Senhor. Eu falei: Senhor, nós já fizemos de tudo, nós não temos condições de fazer mais nada. Nós precisamos que o Senhor venha entrar com o teu poder, com a tua unção, venha curar esse garoto. Naquele momento, Deus curou o meu filho. Naquele momento, o menino deitou, dormiu, eu dormi, minha esposa dormiu, nós dormimos. O garoto não teve nunca mais nada. A gente vê aí a preocupação de um pai, uma vida
na sua realidade, a gente vê aí um Pai amoroso que está no céu, que vem em socorro daqueles que precisam do seu favor. Isto é realidade. Isso é verdadeiramente o que nós vivemos. Isso não é um conto do vigário. Isso não é realmente uma coisa simples, mas é poder de Deus. Então, amados irmãos, são lembranças que nós temos verdadeiramente de nossa infância, do nosso cotidiano, daquilo que temos passado na realidade com os nossos filhos, como pai, como mãe, que também muitas vezes tem mães que são pais, porque muitos pais não valorizam aquilo que Deus tem dado a eles, o dom de ser pai, mas nós precisamos entender que ser pai é cuidar, ser pai é ter responsabilidade, ser pai é estar lutando para a sua família, para que a sua família, os filhos tenham uma melhor posição na sociedade, tenha um caráter diante daqueles que estão diante da sua face, porque, amados irmãos, a maior tristeza do mundo é um mau testemunho. A maior tristeza para um pai é um filho fazer vergonha ao pai, fazer vergonha a uma mãe. É uma tristeza muito grande. Diante de Deus, a Bíblia fala que é rocha e pedra de escândalo. Que nós não venhamos ser pedras de escândalo, que nós não venhamos escandalizar o nosso Deus. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar louvando, engrandecendo o seu nome, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar lutando pela memória, muitos que não têm os seus pais, lutando pela memória do pai, pela memória da mãe, porque outro dia eu estava vendo o Carlos Alberto de Nóbrega falar, que o repórter perguntou a ele assim: o teu filho, ele vai ficar no teu lugar? Ele é o teu sucessor? Ele falou: Deus me livre, meu pai foi um grande homem, eu também sou um grande homem, e o meu filho, ele já teve diversas paradas cardíacas, como que ele vai sentar no meu lugar? Ele vai morrer, ele não vai conseguir. Então eu não desejo isso para ele. Tem situações na nossa vida, amados irmãos, que nós precisamos, para dignificar o nosso Pai, fazer melhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter responsabilidade diante da nossa sociedade, diante dos homens e diante de Deus. Nós precisamos forjar nossos caráteres diante desse Deus maravilhoso que nós temos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, dar exemplo para os nossos filhos. Que nossos filhos venham, em nome de Jesus Cristo, respeitar a todas as pessoas que estão de fora. Que nossos filhos venham ser orgulho da nossa cidade, da nossa casa, do bairro onde moramos, da nossa nação. Que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar levando verdadeiramente o nome Pai, com alegria, com afinco, com dedicação. Que nós possamos, independente das circunstâncias que houveram, amar, porque isso é bíblico. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar perdoando se tivemos um passado sombrio em relação ao Pai. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar cuidando, porque muitos hoje em dia abandonam. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, porque o Senhor diz que aquele que não cuida
da sua própria família é pior do que um infiel. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, para que esse maravilhoso Dia dos Pais, esse dia que Deus tem colocado diante de nós, venha verdadeiramente valer a pena. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos ter na nossa mente e no nosso coração que a disciplina que nós tomamos foi o melhor que nossos pais puderam fazer para nós. Que a alegria dos momentos felizes venha estar sempre na nossa memória, porque muitas vezes os filhos, eles não olham para aquele momento de sofrimento que o pai e a mãe teve para cuidar deles. Muitas vezes um pai, uma mãe, deixa de comer para colocar comida na boca do filho. Muitas vezes, quantas vezes tem acordado de madrugada para lavar a bundinha do filho, para trocar fralda, para dar de mamar, ou o filho com dor de barriga, ou o filho com isso, com aquilo. Quantas vezes? Não foram poucas as vezes que isso aconteceu. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, lembrar da mãe, que tem cuidado, a gente, quando é criança na roça, a gente pega um pintinho de uma galinha, a galinha ela se rupeia toda, ela coloca as penas assim, ela abre, é como se ela inchasse o seu próprio corpo e ela vem enfurecida em cima da gente assim, para salvar o filho, para tirar o filho, da nossa mão. Assim é a mãe quando alguém toca no seu pupilo, quando alguém toca no seu filho. Assim também é o pai. O pai fica da mesma forma. O pai fica triste quando alguém machuca o seu filho, quando alguém aborrece. Nós precisamos entender, nós filhos, que o nosso pai, eles fizeram o melhor que puderam para cuidar de nós. Se nós não temos tudo o que queríamos ter, nós temos tudo que os nossos pais puderam nos dar. Então que venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Davi, ele não pôde fazer tudo o que ele queria para cuidar dos seus filhos. Sagradas Escrituras, se você pesquisar a respeito do Salmo 51, você vai ver que aconteceu um incesto dentro da casa de Davi. O irmão, ele teve relações com a irmã. O irmão mais velho, ele usurpou o trono do irmão mais novo, que era Salomão. E a gente vê que Absalão, ele mata Aminon. Todas essas coisas, esse desastre horrendo aconteceu dentro da casa de Davi. Mas Davi, ele ali perturbado, com seu coração dilacerado, com a sua alma jogada aos trapos, Ele chorou na presença de Deus. Ele se derramou. Ele falou: não retire de mim, Senhor, teu Espírito Santo. Traga de novo dentro de mim a alegria da tua salvação. O Senhor não se agrada de holocaustos nem de sacrifícios, senão eu os daria, mas o Senhor gosta, o Senhor recebe um coração aquebrantado, um espírito reto. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, eu tiro tudo de dentro de mim e eu me prostro aos teus pés para que o Senhor venha dar-me de novo a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, por favor, faça com que eu volte, Senhor, a ser o que era antes. E o Pai eterno perdoa Davi. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não tirarmos as melhores coisas das pessoas?
que venhamos enxergar o melhor, para que dentro de nós também tenha plantado o melhor. Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero aqui estar desejando um feliz Dia dos Pais a todos os pais da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Que Deus esteja aí dando verdadeiramente saúde, muita paz, que Deus venha estar trazendo consolo, que Deus venha estar aí operando de uma forma abundante e transbordante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos, que Deus esteja fazendo aí uma obra magnífica na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome de Jesus. Deus esteja abençoando, e conforme eu falei ontem, a nossa irmã Marina Salles agora, com a perda do esposo, ela tem sido pai e mãe. Que Deus esteja abençoando a senhora e abençoando a irmã da Síria também, que foi pai e mãe, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa. Que Deus esteja fortalecendo cada amada irmã, que Deus esteja operando de uma forma transbordante, abundante, sobrenatural. Que o poder de Deus esteja aí fortalecendo a cada irmã em nome de Jesus. Amém? A cada paizinha, a cada mãezinha, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que nós temos, ó Pai, nesta manhã, de estarmos falando, ó Pai, das nossas experiências, ó Pai, que tivemos, ó Pai, na nossa família, com os nossos pais, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, das nossas experiências, ó Pai, que nós temos, ó Pai, como cidadãos, ó Pai, dos céus, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sendo de uma forma transformadora, Pai, operando, ó Pai, em nossas famílias, no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que toda a mágoa venha ser jogada por terra, Pai, que o Senhor venha lavar, remir, transformar, Pai, que venhamos ter um Dia dos Pais abençoador, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós que estamos longe, ó Pai, que venhamos telefonar, Pai, desejar um feliz Dia dos Pais, mandar um beijo, um abraço, e nós venhamos ter uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. E nós Te adoramos, ó Deus, como Pai maior, como Pai que tem cuidado de nós, porque diz a Tua palavra, Pai, no Salmo 27:10, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, o Senhor, eu, o Pai maior, não te abandonarei. Assim, ó Deus, nós confiamos na Tua boa mão, nós confiamos, ó Deus, no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos. Assim, Deus, nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então Deus abençoe. Eu quero dar a bênção apostólica, mas antes quero falar com os amados irmãos que às 19 horas de hoje nós estaremos aqui com a mensagem também, novamente para o Dia dos Pais, uma nova mensagem, porque nós vamos receber os pais aqui dentro da igreja. Nós vamos estar aí sendo operosos na obra do Senhor. Espero que vocês tenham aí um domingo abençoado e que o Espírito Santo de Deus esteja aí operando de uma forma transformadora, em nome de Jesus Cristo. Até às 19 horas, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Recebam um abraço aí do pastor Carlos. Fica com Deus. Então, até mais tarde. O Espírito Santo de Deus esteja aí dando sequência, consolando a todos os corações, abraçando, confortando, trazendo alegria, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.